Olá, gente, tudo bem? Pastor Valdemir aqui com você mais uma vez para abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Eu estava lendo o Evangelho de Mateus no capítulo 14, do verso 22 até o 36, conta uma história muito interessante. Para mim, um dos milagres mais emblemáticos da Bíblia, que fala que Jesus andou sobre as águas. Você conhece esse texto? E Jesus então ali ele revela a sua natureza divina, apesar de ser homem, apesar de sentir emoções, apesar de sentir fome, o que demonstra exatamente sua natureza humana, mas aqui, neste milagre, Jesus revela a sua natureza divina. Eu aprendo algumas lições nesse texto. Primeiro, Jesus ele está sempre conosco, o tempo todo, vendo a nossa luta. O texto diz que Jesus insistiu para que seus discípulos entrassem no barco. E Jesus então ele se retira e vai orar. E talvez alguém se pergunte, mas por que Jesus fez isso e deixou os discípulos? Se fôssemos dizer no nosso vocabulário, a gente ia dizer, Jesus colocou eles na fogueira. Nesse caso não era fogueira, nesse caso era tempestade. Nesse caso era água em que eles estavam lá diante de uma situação difícil. Muito embora nós sabemos, os discípulos, a grande maioria, eles eram pescadores, então eles tinham uma certa noção de tudo aquilo que vivenciavam. Mas naquele dia, ou melhor, naquela noite, as coisas estavam muito complicadas, diferentes. Talvez eles nunca tinham experimentado isso, a ponto da Bíblia dizer que eles estavam apavorados. Eles estavam prestes a serem sucumbidos pelas águas. E aí, de repente, Jesus aparece andando por sobre as águas. E eles ficaram com medo. Será um fantasma? Para piorar a coisa, vem um fantasma em nossa direção. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus sempre está vendo a nossa luta. Ele nunca nos abandona. E aqui, exatamente, eles puderam perceber isso. E Jesus então os tranquiliza e diz a eles: não tenham medo, sou eu. E aí, quando eles ouvem a voz de Jesus, reconhecem a voz de Jesus, tudo muda. É isso que acontece. Quero dizer que para você, no meio da tempestade, tem muitas vozes que de repente vão aparecer. É a voz do medo, é a voz do mal, é a voz dizendo que você está abandonado, sozinho, que ninguém lembra de você. Mas nestas horas é importante ouvir a voz daquele que tudo pode, daquele que tudo é, do Cristo que está sempre vendo as nossas dificuldades. Outra lição que eu aprendo nesse texto é a respeito do próprio apóstolo Pedro. Pedro, ele anda sobre as águas num convite de Jesus. Ele então diz: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter com o Senhor. E o texto diz que ele sai do barco e vai na direção de Jesus. Esta é a segunda lição. Quando nós aceitamos o convite de Jesus, podemos descansar. Quando aceitamos o convite de Jesus, podemos ir em direção dele. Aqui está um Pedro que toma uma decisão crítica. Talvez a gente até argumente, como muitos, mas ele afundou. Mas nenhum dos discípulos teve na sua biografia, na sua história, a história de Pedro que andou sobre as águas. Fora Jesus, ele foi o único homem na história que andou sobre as águas. Por quê? Porque quando aceitamos o convite de Jesus, podemos descansar, podemos saber que ele vem e cuida da gente. Outra lição que eu entendo aqui é que quando nós olhamos para baixo, aí nós sucumbimos. É diferente de olhar para Jesus. Olhar para baixo é diferente de olhar para Jesus. E o Pedro, ao começar a olhar para as ondas, para os perigos, a Bíblia diz que ele começou a afundar. E então, a outra lição que entendemos aqui é que quando começamos a afundar, quando de repente os problemas querem nos sucumbir, então podemos recorrer àquele que tudo pode, que tudo é. E ele então, com a sua boa mão, vai nos atender, vai nos socorrer. O texto diz que apressadamente Jesus socorreu Pedro. E então eles vão caminhando junto para o barco e Jesus conforta todos os discípulos naquela ocasião. Eu quero finalizar dizendo que exatamente isso, esta é a última lição. Jesus está sempre pronto para nos ajudar, para acalmar as tempestades dessa vida. Que Deus te abençoe, não importa o que você está vivendo, que a graça dele seja sobre você, confie nele e, se necessário for,
Clame por ele e ele vem em teu socorro. Deus te abençoe.